Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia. Esse presbítero Coelho, rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz, irmãos, de estar aqui nessa manhã. Estou feliz de ver um bom número de irmãos aqui na EBD. A cada domingo, a cada semana, o Senhor tem nos abençoado, tem nos capacitado e tem sido fiel com essa igreja de estarmos aqui, firmes nesse propósito de aprender mais do Senhor, de buscar na palavra dele conhecimento, entendimento, unção, sabedoria. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, amém? Também louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanham de casa. Sérgio, acho que pode baixar um pouquinho, não sei se é o retorno ou o microfone está dando um pouco de microfonia aqui, tá bom? E hoje nossa lição é de número 4, irmãos, está aí na página 25, para quem tem a revista, lição número 4. E o título da nossa lição é Sara e Agar, dois destinos, virtudes maternais. Essa revista nova, nesse trimestre, primeiro trimestre de 2023, nós estamos tratando de personagens bíblicos. A primeira lição que nós não estudamos aqui no templo falou sobre o início, os dois primeiros personagens bíblicos, Adão e Eva. A segunda lição falou sobre Noé, 10 gerações após Adão e Eva, vem a geração de Noé. A terceira lição, o pastor Eliezer falou semana passada sobre Abraão, mais 10 gerações depois de Noé, vem Abraão. E hoje nós vamos falar sobre Sara e Agar, que estão ali na mesma geração de Abraão, são as esposas de Abraão, ou a esposa e a concubina. E nós vamos ver o que essa lição tem para nos ensinar, o que a história de vida dessas duas mulheres tem para nos ensinar nos dias de hoje. Amém? E o autor, comentarista da lição é o pastor Roberto Monteiro de Castro. Os textos bíblicos inspirativos, Gênesis 16, do 7 ao 12, e Gênesis 21, do 1 ao 6. Está impresso aí na página 26 da nossa revista, tá? Página 26. E como de costume, vou pedir o apoio aí de um irmão e uma irmã, alternadamente, para lerem esses textos. Cada um lê um versículo, começando com uma irmã, por gentileza. Gênesis 16, 7. Oito. Gênesis 21, 1, irmão. Oito dias, tá, irmãos? A circuncisão era o 8º dia. 5. 6. 'Amém. Então aqui esses dois textos narram o nascimento de Ismael
e de Isaque, os 2 filhos de Abraão, os 2 primeiros filhos de Abraão. O nosso texto áureo dessa lição se encontra em Gênesis 17, 21, também está aí na nossa lição, está na página 25 e também está projetado aqui. Queria convidar os irmãos para nós recitarmos juntos ao tempo 3. 1, 2, 3. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Gênesis 17, 21. Amém. Os objetivos da nossa lição, irmãos. Conhecer a história de Sara e Agar, suas peculiaridades, tensões, sofrimentos e alegrias. Perceber a presença divina nessas histórias, tanto na formação de 2 nações, que nós já vamos entender um pouquinho mais para frente, como na efetivação da linhagem messiânica. Então, a partir de Sara e Agar, Deus estabelece 2 nações, 2 povos, que a gente vai ver mais à frente, mas Deus é bem enfático com relação à linhagem messiânica, a partir de quem deveria vir essas 2, a partir de qual dessas 2 nações deveria vir o Messias. E entender a importância da obediência ao Senhor, a perseverança na espera e o legado espiritual, positivo ou negativo, que as mães podem deixar para seus descendentes. Tá? Pedir para o Sérgio passar. Passa para a gente aí, por favor, o vídeo, Sérgio. O conflito entre israelenses e palestinos tem raízes históricas, religiosas e territoriais. Os atritos já duram décadas e são como um barril de pólvora que explode de tempos em tempos numa disputa tão complexa que nenhuma das partes e nem o resto do mundo conseguiu até hoje solucionar. Israel foi alvo de mais de 100 foguetes disparados a partir do território palestino. Os ataques aconteceram depois de uma operação militar que terminou com pelo menos 15 extremistas palestinos mortos. Segundo informações oficiais, caças e drones atingiram 6 locais. Postos militares e um prédio estavam entre os alvos. Um líder do grupo Jihad Islâmica estaria entre os mortos. O som dos bombardeios não dá trégua na Terra Santa. Já são 103 mortos na faixa de Gaza e 7 em Israel. O confronto ameaça dar início a uma guerra civil entre árabes e judeus. Confrontos generalizados entre cidadãos árabes e judeus estão se tornando cada vez mais frequentes em cidades israelenses. Subiu para 24 o número de mortos em bombardeios israelenses contra palestinos na faixa de Gaza. 6 crianças estão entre as vítimas, de acordo com as autoridades locais. O míssil disparado por Israel atingiu em cheio este prédio em Gaza. O governo israelense afirmou que o alvo dos ataques aéreos são integrantes da Jihad Islâmica, grupo palestino considerado uma organização terrorista por Israel e por vários países ocidentais. O conflito entre Israel e Palestina é muito complexo. Durante décadas, essa disputa causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados. E transformou o Oriente Médio em um barril de pólvora que está sempre à beira de explodir. Mas por que israelenses e palestinos lutam? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e adianto que a resposta não é simples. Eu também adianto que a resposta não é simples, eu concordo com ela. Então, irmãos, o que isso tem a ver? O que essas reportagens, esse conflito, o que essas tensões têm a ver com a nossa lição de hoje? Tem a ver com Sara e Agar. Essas tensões têm origem em Abraão, como nós vimos aqui no começo, 2 nações, e a gente vai tentar entender um pouco. Não vou, de maneira nenhuma, esmiuçar, até porque é muito complexo e é muito extenso, e também não é o foco da nossa lição, mas a gente tem que entender que decisões tomadas lá atrás, cerca de 1750, 1800 anos antes de Cristo, trazem reflexo para nações até hoje e para o mundo todo. Tá?
Então, Deus havia feito uma promessa a Abraão e Sara, que lhes daria um filho e a partir dele uma grande descendência, como nós lemos aqui no texto áureo dessa lição. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque. Deus está falando, a minha aliança, ele fez promessas a Abraão e ele falou, a minha aliança é com Isaque, filho de Sara, que lhe dará um filho ano que vem por essa época. Então, Deus deixa bem claro que a aliança dele, ele ia abençoar Abraão, os descendentes de Abraão, mas a aliança dele era com Isaque. E aí Sara não esperou o cumprimento da promessa como deveria, né? E aí ela quis dar um jeitinho para acelerar o que Deus havia dito. A promessa estava demorando, Deus prometeu a Abraão quando ele tinha cerca de 75 anos, já era difícil ele conceber, quer dizer, Sara conceber, porque ele tinha 75, Sara 65, já eram de idade, e aí Sara pensou, Deus falou, mas não está acontecendo, então acho que tem que ter aquela nossa parte, o nosso velho jeitinho para tentar ajeitar as coisas. Então ela pega a sua serva, sua escrava Agar, que era jovem, estava ainda em idade fértil, e fala para Abraão, Deus falou que vai te dar um filho, então você tem um filho com o meu senhor, com Abraão, com meu marido, e fala para Abraão, pelo filho dela a gente vai ter uma descendência, ele vai ser teu filho, eu adoto ele como mãe, enfim, não sei o que ela pensou naquele momento. E aí ela tem esse filho chamado Ismael. E a gente vai tentar entender esse imbróglio aí um pouquinho. Então temos ali Abraão, e Abraão ele se casa com Sara. Lá em Gênesis 11, diz que Abraão tomou por mulher a Sara. E nesse meio tempo aí, eles peregrinam e tudo mais, e ele passa, e tem esse negócio com a Agar, que o Sérgio me sabotou. Tá bom. Então vamos orar, irmãos, pela nossa campanha aí, Lucas 10, versículo 2, para que Deus envie trabalhadores para a seara. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa manhã. E queremos rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor envie trabalhadores, Senhor Deus, para a seara, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros, Senhor Deus. No mundo todo ainda bilhões de pessoas, Senhor Deus, ainda não ouviram falar do Evangelho, ainda não ouviram falar da Tua graça, da tão grandiosa salvação que o Senhor nos deu a partir do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor Deus. Por isso nós pedimos nessa manhã, levante e capacite e envie pessoas para pregar, Senhor Deus, aos milhões de povos que há no mundo, Senhor Deus, que ainda não ouviram falar do Evangelho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, tem misericórdia e ajuda a Tua igreja nessa missão tão grandiosa, tão nobre, mas também tão difícil. Mas com o Senhor nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui, e também tem a ver com isso que nós falamos, né? Porque Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, então é por Abraão que vem a salvação, e nós somos herdeiros de Abraão dessa promessa aí. Então Abraão ali se relaciona com Agar também, e Agar lhe dá um filho chamado Ismael, tá bom? Agar gera o filho de Abraão, Ismael, e alguns anos depois, Sara dá o filho da promessa, nasce o filho Isaque, que é o da promessa. Então, Ismael foi o filho da ideia de Sara, o filho da mente de Sara, o filho da carne, nasce Ismael. E o filho da promessa, o filho gerado no espírito, na fé, é Isaque. De Isaque, Isaque se casa com Rebeca, e do casamento de Isaque com Rebeca nascem Jacó e Esaú. Jacó, que os irmãos sabem, anos mais tarde teve seu nome trocado para Israel, e Esaú era seu irmão, que era o primogênito, e numa manobra ali de Jacó, ele toma o direito da primogenitura, mas que já era plano de Deus isso. De Jacó, nascem as 12 tribos de Israel. De Jacó, o povo de Abraão, os hebreus, eles ficam conhecidos como os israelitas, por causa do nome de Israel, e é o povo judeu, tá bom? De Ismael, Deus também faz uma promessa que ele teria 12 filhos, 12 príncipes, tá bom? Ali em Gênesis 17, 20. E os descendentes de Ismael, lógico, ficam conhecidos como ismaelitas, e que é o povo árabe hoje. O povo árabe é descendente de Ismael, desses 12 príncipes dele aqui.
dos quais um desses 12 príncipes era Midian. Vou falar mais embaixo, mas um desses 12 filhos dele tem uma filha chamada Maalate. Esaú se casa com 2 mulheres da terra cananita ali, e isso traz muito desgosto a Isaac e a Rebeca, seus pais. Ele casa com 2 mulheres cananeias, e aí seus pais ficam chateados. E aí Isaac tinha dado ordem para Jacó não casar com as mulheres daquela terra, e buscar na parentela deles, lá na terra de Abraão. Esaú fica sabendo disso e tenta agradar seus pais e vai buscar uma parente também para casar. Mas ao invés de ele buscar dessa raiz aqui, ele busca dessa raiz aqui. E ele se casa com Maalate. Está ali em Gênesis 28, 9. Ou seja, aqui, irmãos, nós temos um conflito, que os irmãos sabem que Ismael, ele brigava com Isaac, ele debochava de Isaac. Agar, quando estava grávida, debochava de Sara. Abraão, por causa desse conflito, manda Agar e Ismael embora. Deus sustenta eles no deserto, mas eles vão embora, vão chateados. Então já rola uma mágoa aqui contra Isaac. Jacó, ele dá esse golpe em Esaú e gera uma mágoa aqui também. Esaú vai e se casa com uma mulher dessa raiz aqui que tinha mágoa de Isaac. Vocês estão percebendo? Lá de trás, tudo por quê? Espera a promessa, Abraão. Espera a promessa, Sara. Não, gera aqui, ó, essa linha aqui. E aí vai se encontrando. Essas 2 linhas de gerações aqui vão se encontrando justamente do lado que tem um certo rancor dessa outra linha aqui que vai gerar os judeus. Desse relacionamento... vou falar um pouco mais à frente. Aí, quando Sara morre, Abraão ele toma por mulher Quetura, porque Agar já foi embora, ela foi para o deserto com Ismael e ela foi viver a vida dela. Abraão ficou viúvo e ele toma por mulher Quetura. E Quetura tem 3 filhos, um deles é Midian. Midian é nome de homem, tá, irmãos? Não é de mulher, não. É Midian. E de Midian gera os midianitas. E esses midianitas, em algum momento da história, eles se casam, ou algum descendente desses midianitas se casam com os descendentes de Ismael. E aí geram os ismaelitas ou midianitas, que formam aquela caravana que comprou José dos seus irmãos e leva José para o Egito. Porque ora os irmãos de José falam, vamos vendê-los aos ismaelitas. E ora ele fala, vamos vendê-los aos midianitas. E, novamente, essa linha aqui, que tem uma certa mágoa, um rancor dessa linha aqui, está se envolvendo com esses aqui. Então, a história dessa família aqui é complexa, como a história de várias famílias, né? Nenhuma família é perfeita. É bem complexa essa história aqui, mas a gente vê que a todo momento tem uma certa rivalidade, tem um envolvimento, tem uma história de mágoa, ressentimento aí. Pelo que parece, Ismael e Isaac resolveram, quando na morte de Abraão ali, eles enterram junto seu pai, então provavelmente eles resolveram esse conflito aqui. Jacó e Esaú também se perdoaram, resolveram esse conflito aqui, mas a descendência deles, por algum motivo, continuaram em conflito ao longo da história. Por quê? Porque os descendentes de Ismael falam assim, olha, Ismael é nosso pai. Ele nasceu primeiro de Abraão, ele é o primogênito. Então, o direito da terra, da primogenitura, o direito da herança é nosso, porque ele é o primogênito. Os descendentes de Isaac, que são os judeus, eles falam assim, não, nós somos os detentores do direito porque o nosso pai que é o filho da promessa. E aí, como é que resolve esse conflito, meu irmão? E aí, por várias vezes na história de Israel, o povo judeu ele é tirado da terra. Ele vai para o cativeiro, ele é expulso da sua terra e tal, mas sempre o Senhor traz eles de volta para a terra. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Você sai de uma terra, deixa ela vazia, vai alguém ocupar ali. E aí, anos e anos depois, você volta e fala assim, não, essa terra aqui é minha. Não, esse terreno aqui é meu. Mas cadê a escritura? Naquele tempo não tinha escritura. E eles saem e voltam. Quando eles voltam, eles têm que enfrentar guerras, eles têm que enfrentar conflitos. Por exemplo, Abraão ele foi comprando toda a terra de Canaã. E passaram-se as gerações e gerações, um determinado tempo,
a sua descendência, a partir de José, foi parar no Egito. E os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, foram todos para o Egito e ali passaram 430 anos. Aquela terra que Abraão comprou ficou lá vazia e vários povos tomaram conta. Quando eles saem do Egito, eles têm que reconquistar a terra. E é toda aquela guerra que a gente conhece de Josué, da terra prometida e tal. Eles se estabelecem ali anos e anos. Mais tarde, eles vão para o cativeiro babilônico. Quando eles voltam, também tem que lutar. O norte de Israel está ocupado por uma mistura de povos que se tornam os samaritanos. E ali eles meio que perdem aquela terra. Mas o sul, ali em Judá, Jerusalém, eles mantêm. Então, toda hora, a guerra contra várias pessoas. No ano 70 da era cristã, Roma invade Jerusalém, destrói tudo, e o povo dos judeus, eles são espalhados pelo mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, quando eles voltam para Jerusalém, a terra está ocupada por palestinos, que é uma mistura de vários povos, incluindo os povos árabes, e também está ocupada por árabes puros, que são os descendentes de Ismael. E é esse o conflito que a gente está vendo lá até hoje. Porque os judeus, eles falam, a terra é nossa, e essa galera fala aqui, não, a gente está aqui e tal. Eles falam, não, está na Bíblia lá e tal. E eles, para eles, a Bíblia e nada é a mesma coisa. Então, essa guerra, esse conflito é difícil de se resolver. Tem até uma piada que contam assim, não, os judeus falam, né? Nossa terra, essa terra aqui é nossa, desde muito tempo. Aí os palestinos falam, não, essa terra é nossa, não sei o que e tal. Aí fala assim, não, os judeus falam, Moisés, quando chegou aqui, ele tirou a túnica dele para tomar banho. E aí, quando ele foi tomar banho, veio um palestino e roubou a túnica de Moisés. Aí ele falou, mentiroso, nem tinha palestino naquela época. Ele, tá vendo como é que a terra é nossa? Vocês não estavam aqui nada. E aí, irmãos, com relação a essa coisa da descendência, da promessa e a descendência da carne, Paulo, em Gálatas 4, 21 ao 31, ele vai falar da alegoria das duas alianças. Ele está falando ali que, pela lei dos homens, Ismael é o herdeiro de Abraão. Até ele nem fala muito de Ismael, mas a gente entende ali pela leitura da questão de Ismael. Ele é herdeiro de Abraão porque ele é o primogênito da carne. Ele é o primogênito da vontade humana. Mas Deus fez promessa a Abraão e a Sara para Isaac. Isaac é o filho da promessa. Ismael é gerado pela vontade da carne, Isaac é gerado pela fé e no espírito. E aí ele está falando para pessoas que são descendentes de judeus, que se gloriam na lei. Ali em Gálatas ele está falando da justificação da lei, da justificação pela fé e não pela lei. Quando ele está falando para judeus, ele fala assim para judeus, olha, o que é nascido da carne o que é nascido do espírito é que é o verdadeiro descendente de Abraão. E o que é nascido da carne, ele é descendente de Ismael. Os irmãos têm noção do que é falar para um judeu que ele é descendente de Ismael porque ele se gloria na lei? E é isso que Paulo está falando. Toda vez que a gente se gloria na lei, na carne, toda vez que a gente se apega com qualquer coisa, eu tenho filiação, é porque eu sou não sei o que, sou raiz de não sei o que, você está se gloriando na lei. E o filho da lei é o filho da escrava, porque a lei escraviza. Então, todo aquele que é nascido da lei, ele é escravo da lei. E o que é nascido do Espírito, ele é livre. Ele é descendente de Sara, descendente de Isaac, que é o filho da promessa. Então, toda vez que a gente se gloria na lei, porque a gente é de descendência não sei o quê, dessa igreja, não sei da onde, uma placa de igreja, não sei o quê, isso é lei, isso é obra da carne. Toda vez que a gente se gloria na carne, a gente é filho da escrava. E toda vez que a gente, não, eu sou pela promessa, pela graça do Senhor, fui resgatado por Jesus, é o sangue de Jesus que me comprou, e a gente está se gloriando no Espírito. Amém? Porém, e aí eu já expliquei aqui, da mulher livre, e aí fica a pergunta, você é filho da livre ou da escrava? Fica a pergunta para os irmãos, em que a gente tem se apegado. E aqui uma curiosidade, irmãos, só não tem muito a ver com não está descrito na revista, mas tem a ver, e é uma curiosidade escatológica. Em Daniel 9:27, fala de um governante que ele vai fazer uma aliança de paz com muitos.
Vai vir um governante no final dos tempos, ele vai fazer uma aliança de paz, só que ele vai destruir a cidade e o santuário. É isso que fala lá em Daniel 9:27. Ele vai fazer uma aliança de paz com muitos e ele vai destruir a cidade e o santuário. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz que o homem da iniquidade, quem que é o homem da iniquidade? Anticristo. O homem da iniquidade se revelará e ele vai se assentar no santuário de Deus e vai exigir adoração para si. Ora, para alguém se assentar no santuário e depois destruir o santuário e destruir a cidade, é preciso que haja um santuário, sim ou não? Ele vai precisar de um santuário. Hoje tem santuário de judeu lá em Israel? Não. Hoje, oi? Quem falou? O Muro das Lamentações, que é a única coisa que restou do antigo santuário de Herodes que foi destruído no ano 70. Exatamente, só tem o restante ali que é o Muro das Lamentações. Mas, para haver santuário, vão ter que reconstruir esse santuário. Só que tem um problema. Onde os judeus querem reconstruir o santuário, fica a mesquita de Omã, no Domo da Rocha, aquela imagem, aquele globo dourado que a gente vê nas imagens lá de Israel, aquilo lá é a mesquita de Omã, é o Domo da Rocha. E ele é sagradíssimo para os árabes, para os muçulmanos. É sagrado, é o segundo lugar mais sagrado para eles. Tem Meca e depois é aquele lugar ali. Eles não vão permitir que toquem de jeito nenhum. Ainda mais para construir um santuário para os judeus, que eles gostam pra caramba, sim ou não? Então, irmãos, por isso que os especialistas em escatologia acreditam que o anticristo é um elemento político, que ele vai aparecer e ele vai conseguir resolver esse conflito. Ele vai conseguir convencer árabes a falar, não, meu querido, olha só, vamos remover esse santuário de Omã aqui, essa mesquita, não sei como é que ele vai fazer. Ele vai construir um templo ali para os judeus. Irmão, o cara resolveu um conflito entre árabes e judeus milenar. Os caras vão falar, esse é o Messias, esse é o príncipe da paz, esse é o cara que fez árabe e judeu dar a mão. Entende como é que o anticristo vai agir? Por que eu estou falando isso? Ah, irmão, você está conjecturando. Não, é porque para ele destruir um templo, tem que construir um templo. Para construir o templo que agrade aos judeus, tem que ser no lugar que os judeus acham sagrado. O lugar que os judeus acham sagrado, os árabes também acham sagrado e tem uma mesquita lá. Então, alguém que resolver esse conflito vai ser considerado o cara da paz, o cara, nossa, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, a ONU vai ovacionar ele, todo mundo vai gostar dele pra caramba. Só que num determinado momento, na metade desse tempo do acordo de paz, ele vai romper esse acordo e vai perseguir os judeus. É só um detalhe que não está descrito aqui na nossa aula de hoje, mas eu achei interessante colocar. O destino de Sara, a mãe de muitas nações. Como a gente já falou aqui, Sara tinha 65 anos quando recebeu a promessa de ser mãe. Humanamente era impossível, aos olhos humanos era impossível, e ela riu da promessa. Quando o anjo falou para eles que eles iam ser pais e tudo mais, ela estava dentro da barraca e ela riu da promessa. Aí o Senhor falou assim, por que você está rindo? Tu acha difícil eu fazer isso? Ela, não, meu senhor, não ri não. Riu sim, riu sim. Só que Abraão também riu quando ele recebeu a promessa. Só que como a gente não vê uma exortação clara contra Abraão e a gente vê uma exortação clara contra Sara, a gente pode interpretar que o riso de Abraão talvez tenha sido um riso de alegria, um riso, né? E Sara foi aquele riso mais de deboche, de desconfiança, tanto é que parte dela a ideia de ter um filho de Abraão com Agar. Então, ela se precipita e faz as coisas que ela fez do seu jeito, e aí a estratégia se mostrou uma tragédia. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa que tem uma ideia boa pra caramba, a gente acha que, poxa, vai dar certo, não, é impossível dar errado isso aqui, poxa, está perfeito, não, tal, já pensei, eu estudei para isso, eu fiz isso, e a estratégia às vezes se revela uma tragédia, não é verdade? Por quê? Porque às vezes a nossa vontade, o desejo do nosso coração, muitas vezes nos traem. E nos traem até fazendo a gente pensar que é da vontade de Deus algo. Não, Deus está no negócio e tal. Quando vai ver lá na frente, Deus não estava no negócio. A gente, às vezes, não esperou exatamente Deus falar aquilo. Balaão, e muitos anos eu tive dificuldade com esse texto, porque Balaão ora ao Senhor, porque
o rei moabita manda muita grana para ele, muito ouro, muitas pedras preciosas, ele se impressiona e ele quer de todo jeito ir lá para poder orar. Ele fala, não, Senhor, eu vou lá, eu não vou nem amaldiçoar o povo, não, eu vou só lá e tal. E ele ora uma vez, duas, e aí Deus fala assim, tá bom, se amanhã de manhã os enviados do rei moabita te chamarem para ir, você pode ir com eles. E no próximo texto diz que de manhã Balaão já acordou, já levantou e já foi com os caras. Eu falei assim, poxa, se não era para amaldiçoar o povo, por que Deus permitiu que Balaão foi e lá na frente o anjo estava com ele? Mas ali tem uma partícula condicional que é o se. Se eles te chamarem. No próximo versículo você não vai ver os mensageiros moabitas chamando Balaão. Balaão, no seu coração, ele já estava determinado aí, ele já queria ir, ele queria fazer aquilo. De manhã ele interpretou assim, Deus falou que eu posso ir então. Ele falou que se os caras me chamarem eu posso ir, os caras estão me chamando, então eu vou. Montou a burrinha dele e foi lá. Então muitas vezes o nosso coração faz isso. Deus falou que vai dar um filho para você, Abraão. Ele vai dar um filho de qualquer jeito, então vamos, você tem com a escrava aqui, vai dar certo, vai ser sua descendência, eu crio ele como filho, ele vai me chamar de mãe. E não era bem assim que Deus estava prometendo. E olha os resultados até hoje, essas guerras aí, quantos conflitos, quantas pessoas já morreram por causa disso. Mas pela misericórdia de Deus e pelo poder dele também, aos 90 anos, Sara dá à luz a Isaac, mostrando que Deus é fiel em sua palavra, mostrando que Deus é poderoso, mostrando que Deus tem um plano perfeito, ideal, e que às vezes a gente quer dar um jeitinho, né, ajudar a Deus, dar um jeitinho nas coisas para ele, mas o Senhor aos 90 anos, com Sara com 90 anos, ela dá à luz, e ela fala, quem diria que eu ia segurar um bebê no meu colo aos 90 anos de idade? Mas Deus é poderoso para fazer. E o mais interessante é que Deus fala assim, você vai dar o nome do garoto de Isaac. Sabe o que significa Isaac, irmãos? O que significa? Riso. Lembra do risinho da Sara lá atrás? Toda vez que ela visse Isaac, ela ia se lembrar daquele risinho que ela riu do Senhor, desconfiança e tal. Ela fala, Deus é fiel. Apesar da minha desconfiança, apesar do meu riso, Ele agora me deu um riso de alegria, de verdade. Ele tirou o meu riso de desprezo, o meu riso de desconfiança e me deu um riso de alegria, um riso de felicidade. Amém? Posso avançar? Está tranquilo até aqui? Aquela bagunça de árabe, judeu, vocês não vão explodir aqui não, né? Vocês não tem nenhum homem-bomba aqui no nosso meio não, né? Então tá bom. Quais lições positivas e negativas podemos tirar da história de vida de Sara, irmãos? Quais lições a gente pode tirar da vida de Sara? Agora eu quero a ajuda de vocês para eu poder tomar uma água. Qualquer coisa. O pessoal está tímido. Aí eu vou mexer com a... Irmã Nelma, ali, Cleverson, por favor. Depois a irmã Graciana. Que nada é impossível quando Deus está operando. Amém. Amém, irmã. Esperar o tempo de Deus, que muitas vezes não é o nosso tempo, né? Crer e confiar. Amém. A irmã Marta falou da esperança. Oi? A negativa. Pode falar para os irmãos poderem ouvir o microfone. É que toda precipitação tem suas consequências. Amém. Ela se precipitou e as consequências estão aí até hoje. Amém. Verdade. O irmão Elias aqui na frente, irmão Cleves, por favor. Só para confirmar. Quanto como é que se diz, as positivas e negativas de Sara, eu vejo do lado negativo de Sara a desobediência e a falta de fé em Deus. Toda desobediência gera uma consequência, ou seja, um castigo. Todo aquele que desobedece a Deus, que não segue a palavra, o que Deus falou, vai gerar um castigo. Assim como ele sempre fez com o seu povo de Israel. E assim aconteceu. Nós estamos pagando agora por isso. Nós não, os árabes lá, né? Indiretamente também estamos, né? Mas então isso é a desobediência. Eu vejo tudo isso aí. Nós estamos vivendo num mundo por causa da desobediência. Estamos vivendo num mundo conturbado só porque
não obedecemos a palavra de Deus. E hoje estamos num mundo também que um é judeu e o outro é, mesmo no nosso Brasil, nós estamos vivendo isso, no nosso sistema. Amém. E isso nos remete, irmãos, a desobediência nos remete lá ao Jardim do Éden. Tudo é consequência daquela primeira desobediência lá, e dela desencadeia todas as outras, que é o pecado que atua nos filhos da desobediência, como diz a palavra de Deus, né? Até nos dias de hoje. Amém, irmãos? Então, realmente concordo com tudo que foi falado aqui pelos irmãos. Só que a gente tem que louvar a Deus porque a Bíblia é um livro transparente. Ele não esconde nenhum defeito de quem quer que seja, ainda que seja de Abraão, dos patriarcas. Quem tinha defeito na Bíblia, ela mostra dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, exceto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro sem mácula, sem defeito. Amém? Vamos à frente, então. E o interlúdio da história, o meio ali da história, Agar, uma escrava de Sara. Agar possivelmente foi adquirida, porque não relata, mas possivelmente foi adquirida quando Abraão e Sara peregrinaram no Egito. Aquela passagem que os irmãos devem se lembrar, quando o faraó olha Sara, e aí Abraão fala assim, ó, se eles te perguntarem, você diz que é minha irmã. E ela de fato era, que Abraão declara, se não me engano, acho que em Gênesis 21, ele fala assim, ela é filha do meu pai, porém não da minha mãe. Então Sara era uma meia-irmã de Abraão. E aí ele fala assim, ó, se te perguntarem, você diz que é minha irmã, que aí vão me preservar a vida, vão preservar a tua vida e tal. E aí Faraó leva para o harém dele e começa a sofrer consequências, todo mundo começa a ficar doente lá. E aí ele descobre aquilo, devolve Sara para Abraão e ainda abençoa Abraão, mas pede para eles saírem dali. Eles saem do Egito e possivelmente nesse meio tempo a Agar foi com eles. E aí Sara manda Agar se deitar com Abraão e ela não teve escolha. Às vezes, irmãos, a gente olha a Bíblia e a gente interpreta coisas muito antigas com a nossa mente de hoje. E isso é muito complicado, porque o tempo era outro, a mentalidade era outra, a cultura era outra, tudo era diferente. Muitas vezes alguém pode falar, poxa, Sara mandou a escrava deitar com o marido dela, mas era o costume da época, era a cultura da época. Se a esposa não tivesse filho, porque era vista como uma maldição, a mulher estéril, o marido tinha direito de ter uma concubina para gerar filhos para ele perpetuar sua linhagem, para trabalhar, para cuidar das suas coisas e para cuidar da própria esposa, que quando ficasse viúva ia precisar de homens ali naquela terra para cuidar do que ele fosse deixar. Só que vocês vejam, Abraão, em nenhum momento antes de Sara mandar ele se deitar com Agar, ele se interessou por isso. Abraão amava Sara, ele confiava em Deus também de ter uma descendência, ele nunca se interessou em ter uma concubina. Quem sugeriu foi a Sara. E aí Sara manda a Agar deitar com ele, ela não tinha escolha porque era escrava, e aí ela se deita com Abraão e engravida. A partir do momento que ela engravida do patrão, ela começa a desprezar a patroa, começa a fazer chacota, talvez alisando a barriga, né? Ah, eu tenho, você não tem, não sei o quê. E aí Sara fica bem chateada. E aí ela fala assim, ó, ela está me desprezando, não sei o quê, e ainda bota a culpa em Abraão. A culpa é tua e tal. Aí ele falou, ó, a escrava é tua, você faz dela o que você quiser. Ela começou a maltratar, até que Agar fugiu. E o nome Agar significa fuga, fujona, fugitivo. Eu fico intrigado com essas coisas que acontecem na Bíblia, irmãos, porque os nomes das pessoas têm muito a ver com a sua trajetória de vida. Eu não sei se eles dão o nome depois que acontece o fato, ou o nome acaba influenciando na personalidade da pessoa. Eu não sei que negócio estranho que acontece, mas o fato é que os nomes geralmente têm a ver com a história de vida da pessoa. E ela foge. Mas ao fugir, o anjo do Senhor aparece para ela no deserto e fala assim, olha, volta para... Por que você está fugindo? Ela falou, porque minha senhora está me maltratando. Ele falou, não, volta, se submete a ela, se humilha a ela, e o Senhor vai abençoar o seu filho, vai dar uma descendência grande, faz promessas para aquela criança que estava na barriga dela. Apesar de ser um filho que não era da vontade de Deus, não tinha a ver com a promessa de Deus, o Senhor ainda é misericordioso e promete coisas para Ismael. Tanto é que os árabes
Hoje são um dos povos mais poderosos da terra, um dos maiores povos da terra. Então Deus faz promessa para aquela criança ainda. E o interessante, por que Agar recebeu essa promessa? Por que ela foi bem-aventurada, bem-sucedida nessa promessa? Porque ela obedeceu ao Senhor. Ela poderia falar, não vou voltar não, aquela mulher vai me maltratar, vai me judiar. Não, ela voltou, ela obedeceu à voz do Senhor e se humilhou à sua senhora. Olha que interessante. No primeiro momento ela estava desprezando Sara, ela foge dos maus tratos, mas ela, debaixo da palavra do Senhor, ela volta para a casa da sua senhora, talvez deve ter sofrido ainda um pouco mais, mas ela teve a promessa de Deus na sua vida cumprida por causa da obediência à palavra do Senhor. Isso me faz lembrar os apóstolos, né? Principalmente o apóstolo Pedro, que ele, experiente pescador, está na beira da praia ali limpando a rede, o Senhor fala assim, ó, volta para o mar, joga a rede do lado tal, não sei o quê. Aí ele falou, Senhor, debaixo da tua palavra eu vou fazer isso. Porque ele sabia que aquele não era horário de pescar, aquilo não era coisa de se fazer, era loucura. Talvez os outros pescadores falaram, já vai o otário, ó, de manhã já não tem nem peixe aí mais, e ele vai jogar rede para quê? Mas ele falou, debaixo da tua palavra eu vou cumprir. E é assim deve ser a nossa vida, irmãos, debaixo da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado para nós. Às vezes, humanamente falando, é estranho, humanamente falando é impossível. Mas como a gente está debaixo da palavra do Senhor, Ele é fiel com a palavra dEle. Amém? E mais uma vez eu pergunto aos irmãos, quais as lições positivas e negativas podemos tirar da vida de Agar? E mais uma vez eu vou pedir ajuda para vocês para eu tomar um gole de água. Quais as lições positivas e negativas podemos ver nessa história aí de Agar? Irmão Paulo Pesavento. Eu acho ali a positiva, né? E mesmo nas dificuldades e dos erros, Deus transforma se a gente voltar a obedecer. A gente pode, vamos dizer assim, ela caiu. Da situação do nascimento do filho, né? Se engrandeceu pela situação. Mas depois ela escuta e o coração é quebrantado porque ela volta e obedece. Mas as consequências assim mesmo permanecem. Vai completar? A gente tem que ter sempre isso em mente, irmãos. Deus, Ele é fiel, é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel com a sua palavra, aquilo que Ele prometeu não volta atrás, desde que nós nos alinhemos, né, voltemos ao caminho. Ele é poderoso para fazer, Ele pode fazer todas as coisas. Agora, todas as nossas atitudes geram consequências. E as consequências não são o fato de Deus, Deus está furioso ainda comigo, Deus ainda não me perdoou. Não, Ele perdoou. A Bíblia diz que quando a gente se arrepende, o Vitor quer lá no final, a Bíblia diz que quando a gente se arrepende, Deus joga as nossas transgressões no mar do esquecimento. Deus perdoou. Porém, existem consequências. Por exemplo, um adultério, um filho gerado fora do casamento. Um homem se arrepende e pede perdão à sua esposa. Ela pode perdoar ou não. Digamos que ela perdoa e ele restaura o seu casamento. Deus restaura aquele casamento. Mas aquele filho, Deus não vai pagar da história, não. Não vai passar borracha, não. O cara vai ter que ser pai, vai ter que dar pensão, vai ter que ser presente, vai ter que visitar, vai ter que levar para passear, vai ter que tratar igual os demais filhos. A consequência, né, dos nossos atos, eles estão aí. O que eu acho legal na história de Agar é que você vê uma maturidade, um crescimento a partir da experiência que ela tem com Deus. Porque antes, quando ela foge, ela é repreendida, e agora na segunda vez em que ela é despedida, ela não é repreendida. Ela simplesmente é pedida, e o problema ali no caso nem era ela, mas era uma questão do filho dela, que era primogênito, mais velho, e estava zombando o menino. Então você vê ali que há uma maturidade nela de crescimento. Que isso talvez, se você olhar a história de Sara, você não consegue enxergar. Porque eu acredito, muitas vezes a gente tem uma perspectiva de que Deus mandou despedir por causa do filho, do Ismael. Mas eu vejo ali que Deus não pede para despedir por causa do filho.
pede para despedir por causa de Sara, daquilo que Sara queria. Então, ele seria abençoado igual. E muitas vezes na história do povo de Israel, eu tenho essa perspectiva, pelo menos, de que a gente vê que eles até são abençoados, eles poderiam continuar sendo abençoados, mas por causa muitas vezes da dureza do coração, por causa muitas vezes dessa questão, é até uma discussão que a gente teve na devocional do louvor, que quando a gente olha para a história ali de Neemias, ou a gente tem uma perspectiva de que eles estavam tentando não contaminar o povo, mas havia uma instrução da parte de Deus, que eles se casassem com os estranhos e eles se submetessem à vontade de Deus, à lei de Deus, eles poderiam habitar junto. E muitas vezes a gente vê essa questão por uma perspectiva de que ainda bem que dispensou, ainda bem que mandou embora para não se contaminar. Mas eu vejo aqui que talvez era propósito de Deus que Ismael crescesse, porque ela teve tanta essa experiência com o anjo do Senhor, retornou e mesmo assim, novamente, o anjo vem mais uma vez para ela, para fortalecer ela, para, olha, continua, porque será uma grande nação. Então, muitas vezes eu vejo, uma dureza no coração daquele que é o herdeiro, daquele que é o filho da promessa, e por isso, muitas vezes, acaba gerando conflitos. Muitas vezes a gente olha para a perspectiva de que os conflitos são gerados a partir dos povos estranhos, mas muitas vezes o conflito é gerado a partir da perspectiva de que aquele que é o herdeiro não sabe administrar a sua herança. Amém. Talvez ali com a insegurança de Sara, né, a imaturidade de ver o garoto ali, e também de ela talvez não conseguir administrar o fato de que aquilo ali foi gerado por ela mesma, né? Ela sempre olhar o garoto ali e pensar, poxa, fui eu que dei a ideia e tal, e ela mesma não se perdoou, talvez, né? Não sei, não está bem claro, mas ela mesma, de ver o garoto ali, ela não tentou reverter a história que ela mesma criou, ela piorou a história um pouco, né? Então não houve uma certa evolução, uma certa maturidade por parte de Sara, realmente. É um ponto de vista bacana, Vitor, obrigado. Irmão Paulo. Quero pegar o gancho, e muitos acontece hoje, a tal da culpa. Apesar que a pessoa faz o que fez ali, e Jesus hoje perdoa, mas as consequências permanecem. E essa situação que a pessoa se encontra em determinada situação ele se culpa porque que está acontecendo é porque e esquece que esta culpa Jesus levou lá, que essa consequência não vai te levar mais ao distanciamento de Deus, mas a consequência está não para te levar, vamos dizer assim, ao inferno, mas sim para lembrar que Jesus pagou lá, e você tem que assumir a consequência, não que Jesus quebrou, e muitas vezes a pessoa em si, aí entra a fé, né? Fé em Jesus, que ele fez isso, e a consequência não vai te levar, fez a consequência para se lembrar, não é para aquilo lá mais. Amém. Vamos pensar numa coisa prática aqui, irmãos. Uma pessoa teve um estilo de vida promíscua durante toda a sua juventude, fase adulta e tal, e nessa caminhada ele contrai o vírus HIV. Contraiu o vírus HIV e tal, e aí, nesse meio tempo, ele ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, entende a palavra do Senhor, se converte de verdade, entrega a sua vida a Jesus, e vai lá no médico e ora, Senhor, me cura e tal, mas vai lá no médico, faz exame de sangue, está lá o HIV, e passado um tempo, essa pessoa definha e ela morre de HIV, em consequência da sua vida pregressa. Pergunto para os irmãos, essa pessoa, olhando humanamente falando, tinha uma vida cristã séria e tal, ela vai para o céu ou para o inferno porque ela morreu de HIV? O HIV era consequência de uma vida pregressa, mas a consequência eterna, que é o pecado, o Senhor já apagou, ele levou na cruz. Amém? Não aprove a Deus curá-lo. Não aprove a Deus curá-lo, pela vontade eterna dele. O irmão Cândido quer dar uma parte lá. Não aprove a Deus curá-lo, ele não quis, pela vontade dele soberana. Mas se esse homem entregou a vida para Jesus e vivia uma vida cristã reta e íntegra diante do Senhor, pois não, irmão?
Irmãos, espero que contribua para alguma coisa aí. Já que estamos falando de nações, descendência, essa coisa toda, eu quero ler esse texto aqui e que o professor fizesse alguma inserção sobre isso. Gênesis 25, o texto fala do nascimento de Esaú e Jacó. Essa é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutaram um com o outro. Ela pensou assim: por que está acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Esse texto eu estou lendo para que você insira isso aí no tocante a esse conflito que você iniciou apenas em Agar e Ismael. Ismael e Isaac, né? Amém. O conflito em si, dessas 2 nações, as nações elas são descendentes de Isaac e Ismael. Tá? Os árabes eles são descendentes de Ismael e os judeus são descendentes de Isaac. Então, o conflito grande mesmo, eles são descendentes desses 2 personagens, Isaac e Ismael. Como eu mostrei ali, no decorrer do caminho, essa descendência de Abraão em Esaú, ela se liga com essa descendência de de Ismael, que são os árabes. Um descendente ali se ligou na raiz de Ismael. Ele foi para esse caminho. E Jacó permaneceu na linhagem de Abraão, que é a linhagem que vem desde Sete, lá do antigo, do início dos antediluvianos, dos pós-diluvianos. Irmão, é um ponto de vista, mas se o irmão parar para pensar, se Esaú não tivesse se casado com nenhum descendente de Ismael em algum momento, ele de qualquer forma ia ter uma certa inimizade, mas os árabes, a linhagem de Esaú não entraria nos árabes e teria a guerra dos árabes hoje da mesma forma, porque o que eles alegam, a petição deles com relação a Terra Santa, eles fazem menção a Ismael, né, que é o filho de Abraão com Agar. A guerra ali hoje, até entrou outros conflitos, já te passo a palavra, tá, Tiago? Até entrou essa coisa que está descrita aqui, mas ali, quando Deus está falando e isso Romanos vai falar, tá, irmãos? Quando Deus fala da escolha de Jacó ao invés de Esaú, ele fala da misericórdia dele, da linhagem do Messias, a linhagem messiânica. Então, ele fala disso daí, da linhagem messiânica em Jacó, e aí ele despreza Esaú. Mas essa guerra da Terra Santa, da Palestina em si, é por causa da linhagem de Ismael. Pois não, Tiago? Eu entendo, as 2 coisas estão interligadas, o conflito do Esaú. Eu acredito lá que quando Ismael e Isaac se acertam e enterram Abraão, ali há uma certa paz naquele momento. Só que a partir do momento que o Jacó engana o Esaú ele fica furioso e é onde ele arruma mais ainda as esposas que incomodavam o pai e a mãe. Que ele vai buscar onde? Ele vai buscar lá nos descendentes de Ismael. Aí a gente vê aquela coisa assim, que é tipo, você sabia que a gente era descendente de Abraão e o direito era nosso? Aí o Esaú já todo doído,
É verdade, ó, aconteceu comigo de novo aqui. E aí é onde começa toda a provocação novamente. Então o conflito lá atrás, que tinha se resolvido temporariamente, ele volta a existir. Tanto que lá na frente, olha só como é a descendência, às vezes o pai até resolve, mas o filho não quer perdoar o problema que o pai teve. Porque o Esaú se resolve com o Jacó, quando o Jacó volta da casa do tio dele. Ele se resolve ali, depois que Jacó tem um encontro com Deus. Lá na frente, o povo de Israel sai do Egito, eles têm que passar onde? Na terra de Edom. Quem é Edom? É Esaú. Então, ó, vamos pedir lá para o nosso irmão Edom, que a gente se acertou lá atrás, naquela ocasião, a gente só quer passar, não vamos pegar nada, ninguém vai roubar nada. O que pegar vai pagar. Então Edom, pode passar aí? Pode não, vocês dêem a volta, o problema é de vocês. Ou seja, a descendência que trouxe o problema. Às vezes, não adianta, isso acontece hoje, você vê o pai e a mãe resolveu lá, mas o filho fica com aquela coisa, aquele rancor no coração, não, eu vou me vingar para ele. Sendo que o ofendido às vezes nem está ligando mais. Então, um problema resolvido antes, com um novo rancor ele volta a existir, e aí é o que acarreta, que traz até os dias de hoje. Exatamente. Esse é o problema. Aí se você pega hoje assim, o que o irmão falou lá no começo, você vai falar com os descendentes de Ismael, de Esaú lá. Então, a gente é descendente de Abraão, e a promessa do Abraão era para os descendentes. Aí você vai para o lado do Isaac, a gente é descendente de Abraão, e a promessa do Abraão é para os descendentes. E aí? É aí que está o conflito hoje. Exatamente. A bondade de Deus com Sara e Agar. E é o desfecho da história, e é o foco, é o alvo da nossa lição de hoje. De tudo que a gente leu, o que fica para a gente é que Deus ama todas as nações. Israel foi o povo pelo qual Deus resolveu abençoar todos os demais povos. Ele falou, em ti serão benditas todas as nações. E a minha aliança é com Isaac. Deus é muito claro com isso. A minha aliança é com Isaac. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por essa linhagem Deus manda o Messias ao mundo. Ele escolheu pela sua misericórdia, pela sua onisciência, pela sua soberania, ele escolheu Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus e na linhagem de Abraão trazer o Messias. Então, apesar dos conflitos e daquela bagunça toda, Deus tem promessa. Ele pega uma anciã estéril e faz a mãe de muitas nações. O nome Sarai significa princesa. E aí, quando ele troca o nome de Sarai para Sara, continua sendo princesa, mas é com um sentido hebraico mais amplo, de princesa de muitas nações, ou de mãe de muitas nações. E Abrão, de pai honrado, vira Abraão, pai das nações. E ele pega uma escrava sem esperança, sem direito nenhum, sem nada, sem direito de nada, uma escrava não tinha direito a nada, e a transforma na mãe de um dos povos mais poderosos da terra, que são os árabes. Então, assim, o que fica de toda essa história é que, apesar das nossas imperfeições, o plano de Deus ele continua numa linha reta. Mas Sara e Agar, né, elas foram mães que deram ouvidos ao Senhor num determinado momento e provaram o favor e a misericórdia de Deus, e isso resultou em bênção para os seus filhos. Apesar de, em algum momento, terem desobedecido, mas em outros momentos elas deram ouvidos ao Senhor, e isso redundou em bênção para a sua filiação. É interessante como Agar, no momento em que o anjo fala com ela fala assim, esse é o Deus que me ouve no secreto, que me vê no secreto, quando ela está fugindo da sua senhora Sara. Então ela tem essa experiência com Deus, ela tem esse contato com Deus. Tanto é que os árabes também são uma religião monoteísta. Apesar de não concordar em quase nada com o que a gente crê e tudo mais, mas eles não descambaram para o politeísmo, para a idolatria. Alguma raiz de alguma coisa foi semeada no coração daquelas pessoas para crerem num único Deus. A visão está deturpada, está meio embaçada, mas alguma coisa dos ensinamentos lá de Abraão, que Abraão era monoteísta, ou seja, ele adorava um único Deus, ainda que ele não tivesse tido experiência com esse Deus, mas numa terra de Ur dos Caldeus, onde o pessoal era politeísta, era idólatra ao extremo, ele tem essa visão de um único Deus. O Vitor lá atrás, Cleverson, por favor. Então, alguma coisa desse ensino de Abraão perdurou para os árabes até hoje.
Só uma contribuição. O que eu acho interessante é que eu tenho um amigo, o nome dele é Hamdan. Até já veio na igreja algumas vezes. E conversando com ele a respeito disso, os próprios muçulmanos, eles creem que a herança, essa questão da primogenitura, essa questão de o grande Messias descendente, eles creem que não vem de Ismael. Eles creem que a promessa de Deus, ela foi para Isaac, de Isaac foi para Jacó, e assim ela passou sucessivamente. Tanto que quando você vai para a questão do Pentateuco mesmo, eles creem profundamente nisso. O livro de Levítico, eles levam à risca a questão das orações. Inclusive, quando eu conversava com ele a respeito disso, a respeito de Jesus mesmo, a respeito de Maria, ele, da maneira como ele colocou, o problema deles, eles não têm problema em crer que Jesus ele veio descendente e que o futuro rei virá, quando o futuro Messias virá a partir dessa linhagem, eles não têm problema em ter essa visão, inclusive eles creem dessa maneira. Eu acho interessante isso, que até mesmo a questão da Bíblia, teve uma vez o Hamdan ele chegou e lá no trabalho mesmo com uma Bíblia, ele falou assim, olha só que loucura, gente, jogaram no lixo, cara, essa Bíblia, isso aqui não pode fazer, isso aqui é sagrado, isso aqui é a palavra de Deus. Eu achei interessante isso, como apesar de todo esse conflito deles, a questão do Deus ainda ser o Deus do Antigo Testamento, mas é Deus, eles veem Jesus como um profeta que veio, e um profeta maior ainda do que o Mohamed lá. É interessante isso, eles têm essa visão ainda religiosa por essa perspectiva de que a herança de Deus vem e continua sendo a partir da semente de Isaac. Olha, Vitor, que bom que esse teu amigo tem essa visão dessa forma, mas infelizmente não é de todos os árabes dessa forma, todos os muçulmanos, tá? Nem todos veem assim. É muito comum você achar os que creem que eles botam Jesus no mesmo patamar que Maomé, né? Mohammed, colocam no mesmo patamar, e colocando no mesmo patamar, eles entendem até que Mohammed seria esse Messias que receberia a lei de Deus e transmitiria a eles. Então, colocando no mesmo patamar, até gostam de Jesus, até falam, não, Jesus bacana, foi um profeta, mas não vem como Messias, como Salvador. A gente sabe que tem várias linhas, não sou especialista em nenhuma delas, mas a gente sabe que tem várias linhas do islamismo. Talvez o teu amigo seja de uma linha um pouco mais moderada e tal, mas ainda assim não crer em Cristo como o único e suficiente Salvador não é como nós cremos na profissão de fé de salvação. Então, mais bacana que o próprio judeu tem esse problema, não reconhece, exatamente, bem lembrado, irmão Jaime. O próprio judeu não crê em Jesus como Messias. Alguns judeus até o aceitam como um grande profeta, mas não como Messias Salvador, o Filho de Deus, né? O próprio Deus. Então, na conclusão aqui, irmãos, vimos como pode ser prejudicial para nós e para a nossa descendência o fato de não darmos ouvidos ao que o Senhor falou e fazermos as coisas do nosso jeito. O nosso jeito pode ser bem enganoso, o nosso coração pode ser bem enganoso, e isso pode gerar consequências por anos e anos. Vimos também como Deus é misericordioso e fiel à sua palavra, Ele cumpre a sua promessa, desde que tenha sido Ele realmente que falou. O problema é que tem muita gente indo em promessas que não são as de Deus, e aí depois se decepcionam lá na frente e colocam a culpa em Deus. Mas será que foi Deus mesmo que falou? E que a igreja é a herdeira desse legado de fé de Abraão. Precisamos anunciar ao mundo a graça e o amor de Deus para com as nações, e essas nações que Ele quer salvar. Ele quer salvar todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todas as pessoas. Ele não tem interesse que o pecador morra no seu pecado. Amém? Então vamos encerrando por aqui, irmãos, que Deus possa abençoar os irmãos com essa palavra de hoje, com esse ensino de hoje sobre a vida de Sara e Agar, que possamos orar, não apenas para que o conflito territorial se encerre, mas que chegue à mente deles a verdade do Evangelho, a salvação, a graça do Senhor, saber que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a todos e que Ele escolheu Abraão. Entre várias pessoas que Ele poderia ter escolhido outro. Não é a linhagem, o sangue, a descendência que determina a salvação. Eles não são detentores da salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?
Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.